O Brasil entra em alerta para o risco de uma terceira onda da pandemia, puxada principalmente por causa ou por casos, da variante indiana. E sobre essas possíveis medidas para amenizar os perigos, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Kalina. Bom dia, Tiago. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar nesse momento de pandemia. Aliás, o senhor é secretário no Maranhão, que ficou em alerta por causa do navio com pessoas infectadas. O senhor acha possível conter esta nova variante, esse avanço, já que no ano passado o Brasil não conseguiu conter o avanço da própria pandemia e de outros casos de cepas vindas de outros países? De que maneira é possível conter a entrada dessa nova cepa, hein, secretário? Tiago, a gente acredita que nesse caso específico, em razão da importação e do cuidado que a gente teve com a vigilância, a gente acredita que sim, é possível conter e a gente acredita que não haverá transmissão comunitária da doença. Ontem o ministro Marcelo Queiroga esteve aqui no estado do Maranhão, fez um sobrevoo de helicóptero comigo no navio, Ele prestou atenção, viu como o navio estava, ele está fundeado a praticamente 50 quilômetros da costa. Para qualquer embarcação ter acesso a ele, seriam quase 6 horas de viagem. Então, ele viu que os cuidados que a gente tomou e que a gente continua tomando em conjunto com o Ministério da Saúde, eles estão sendo precisos. A gente continua fazendo rastreio dos contatos, sobretudo da equipe do hospital que teve contato com os pacientes. O paciente continua internado em unidade de terapia intensiva, apresentando quadro de melhora, mas a gente faz o rastreio, a gente já deve fazer aí 196 testes RT-PCR de contatos diretos e indiretos das pessoas do hospital. Isso quer dizer o seguinte, eu não estou fazendo o rastreio só do técnico de enfermagem que cuidou do paciente, eu também estou fazendo lá da família do técnico para onde ele foi depois de cuidar do paciente. Então, a gente já chegou ao total de 196 pessoas. A gente deve estar terminando esses exames hoje para enviar todos ao Instituto Evandro Chagas, que vai fazer o sequenciamento se houver algum caso positivo, A gente sabe que a maioria das pessoas já estão vacinadas, então a tendência é que a gente tenha quase todos os casos como negativo e a gente acredita que não haverá transmissão comunitária, portanto, a gente vai conseguir conter a doença nesse caso específico. Secretário, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Bom dia, secretário. Eu atribuo aos secretários estaduais de saúde um papel muito importante no combate à pandemia, Eles é que estão diretamente com os profissionais de saúde, lidando com regiões no seu estado e tendo contato com outros secretários. Daí a importância. Eu faço ao senhor, secretário, a pergunta que vale $1 milhão. O senhor tem uma projeção? Sabe mais ou menos como deverá ser o desempenho aí das equipes de saúde, como será a pandemia? Já existe uma projeção? O senhor tem uma ideia de como será? José Maria, a gente, na verdade, traça inúmeros cenários. Ontem a gente teve uma conversa nesse sentido, inclusive, com o próprio ministro Marcelo Queiroga. Ele trouxe ao Maranhão 600 mil testes de antígenos, isso vai permitir também esse rastreio na ilha, sobretudo, e a gente vai acelerar a vacinação na Grande Ilha, nos 4 municípios. Então, a gente vai estar recebendo 300 mil doses de vacina a mais para poder acelerar a vacinação e conter a eventual disseminação dessa cepa específica. Agora, tudo depende, na verdade, de quanto a gente vai conseguir acelerar a vacinação no país. Ontem o ministro trouxe, talvez em junho tenhamos 40 milhões de doses distribuídas. Ele está acreditando que isso possa ser possível. A gente tem uma quantidade boa em junho e em julho. Aí já muda o prognóstico, que o prognóstico a princípio seria a gente ter dificuldade ainda esses próximos 2 meses. A depender do cenário, quanto mais a gente conseguir vacinar até o final do ano, mais a gente consegue conter a doença. Infelizmente, aparenta estarmos já no aclive, com uma subida da terceira onda. A gente tem pelo menos 20 estados das 27 unidades de federação, que já preocupam. Ou estão em aumento de casos ou deixaram de ter tendência de queda. Então, a gente já tem preocupação porque a gente sairia para uma terceira onda de um patamar muito elevado. A hospitalização ainda não diminuiu. Nossas UTIs continuam cheias, assim como os leitos de enfermaria. Agora, a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Secretário, bom dia. A gente vê nas notícias de algumas semanas já o surgimento dessa nova variante indiana e isso nos preocupa.
Me pareceria, como leigo, intuitivamente, que a primeira medida num caso desses é fechamento de voos, não deixar que pessoas entrem sem passar por uma quarentena rigorosa no país. E, no entanto, isso não é feito e é muito pouco discutido. Eu mesmo soube de um caso próximo a mim de pessoa que veio da Índia recentemente e não passou por nenhum tipo de controle. Essa medida do fechamento dos voos e da quarentena não seria uma medida importante para não trazer novas cepas? E por que ela não é feita? Essa medida é uma medida que tem sido debatida com a Anvisa. A gente solicitou ainda 3 semanas atrás ao Ministério que pudesse tomar essas medidas enquanto Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Era uma medida que a gente achava importante. E a gente acredita que é fundamental a gente ter um maior rigor, inclusive nos aeroportos. Hoje é exigido um PCR de 3 dias antes, mas a gente acredita que testar por antígeno é importante. E é o que a gente quer fazer aqui também no Maranhão. À medida que saiam os voos, a gente precisa para isso de uma portaria de vários ministérios, mas fazer a testagem de antígeno de todo mundo. Se já tem algum positivo, a gente isola, né, e retira essa pessoa do voo. Da mesma forma, quem chega. Alguns países fazem dessa forma. A Argentina, aqui do lado, chega em Ezeiza, você é testado por antígeno obrigatoriamente. Se der positivo, você já vai para um hotel e fica isolado. Foi assim que eles descobriram a variante indiana lá, os 2 primeiros casos. Aqui, o controle dos portos, ele é muito rígido. Ninguém pode descer, por exemplo, de embarcação sem autorização específica da Anvisa. E a gente não tem o mesmo controle com os voos. Então, a gente tem essa preocupação. A gente já tem caso sendo investigado no Ceará, assim como um caso sendo investigado no Rio de Janeiro, todos advindos não de portos, mas de voos. E aí isso causa preocupação na gente de fato, porque os primeiros dados que a gente tem sobre essa variante, a B.1.217.2, que é a variante indiana, que a gente tem chamado de indiana, é que, de fato, ela se torna rapidamente prevalente, mesmo no ambiente onde há P1. Então, o que ela tem causado de aumento de casos no Reino Unido, que é onde a gente tem os primeiros estudos, é, de fato, uma variante preocupante e ela causa ainda mais reinfecção que as outras. Então, é, de fato, assim, um cuidado que a gente tem de ter para não ter a transmissão dessa variante no país. Por hora, a gente só tem esse caso, que é um caso importado, que foi mais fácil fazer o isolamento, porque todo mundo permanece no navio, e é mais fácil fazer o rastreio dos contatantes do paciente. Agora, causa preocupação? Sim, causa preocupação. E ontem a gente discutiu com o ministro Queiroga, ele vai levar essa discussão para os outros ministérios, a gente precisaria aí do Ministério da Infraestrutura e mais 2 ou 3 ministérios para fazer uma portaria para aumentar o rigor nos aeroportos, mas me parece ser uma medida necessária e que o ministro Queiroga está determinado a fazer. É extremamente necessária mesmo. Agora, secretário, o governo de São Paulo disse que se caso houver uma terceira onda provocada principalmente por causa dessa variante indiana, não deve provocar tanto estragos como aconteceu nessa anterior aqui no estado. O senhor acredita que no Maranhão também possa ser assim? Se caso houver uma terceira onda, ela pode ser pior ou vocês já têm um preparo aí para caso isso aconteça? A gente tem se preparado, Kalina, e eu acredito que todos os estados o fizeram, para uma eventual terceira onda, para uma eventual piora do quadro. Mas qual é a nossa preocupação hoje? Mesmo o kit de intubação, ele não está em nível ainda que possa dizer assim, está tranquilo, eu não tenho nenhuma preocupação com meus leitos de unidade de terapia intensiva, eu não tenho nenhuma preocupação com meus leitos de enfermaria. Não está. A gente continua com um patamar muito alto de óbitos, a gente já tem filas novamente, por espera de leito de unidade de terapia intensiva em diversos estados. Então, ainda preocupa muito. E a gente partir de uma terceira onda, um aumento desenfreado de casos, do patamar que a gente se encontra, aí eu não sou tão otimista. Eu acredito que pode ser até pior do que a gente viu o quadro de março e abril. Porque a gente tem hoje, sobretudo, uma internação de pessoas mais jovens, e elas permanecem mais tempo, portanto, no leito de enfermaria e no leito de UTI. E a gente sabe que a rodagem dos leitos, ela se dá por 2 tipos de alta. Ou a pessoa tem alta e vai para casa, ou a pessoa, infelizmente, falece. Se eu alongo o tempo de permanência e diminuo o giro do leito no hospital, eu aumento minha fila. E aí eu posso perder pacientes sem conseguir acessar o leito. Esse é o dilema que a gente vai viver na terceira onda. A doença rejuvenesceu,
eu já não tenho tantas pessoas na faixa acima de 60 anos, porque está praticamente todo mundo vacinado, doentes. Então, tenho pessoas mais jovens que ficam mais tempo no hospital e podem levar ao colapso do sistema de saúde por essa razão, por a gente não conseguir ter leito, porque a gente está praticamente no nosso limite. Ninguém consegue mais praticamente aumentar mais leitos de unidade de terapia intensiva. Mesmo São Paulo, que tem um poderio econômico muito maior que os demais estados, tem um limite até onde pode chegar nesse aumento do número de leitos. Então, essa é a nossa preocupação hoje para a terceira onda. A gente está partindo de um patamar muito alto, então a gente não pode deixar isso acontecer. Carlos Lula, presidente do CONAS, Conselho Nacional do Secretário de Saúde, mais uma vez, obrigado pela atenção e gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho. Eu que agradeço. Bom dia.